Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais e Estruturas MSU, integrado ao laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. Então, vamos continuar com a nossa leitura de entradas de dados. Então, voltamos a esse nosso arquivo de leitura que está no problema estrutural, que é ele que está fazendo a leitura geral, global, do exemplo 1. Paramos, então, justamente no final da leitura das coordenadas. Vamos, como definimos uma variável i aqui, que é um contador, vamos definir essa variável como sendo inteiro e chama i. E agora, vamos compilar, certo? Deu satisfatório aqui. E vamos verificar como ele está fazendo essa leitura. Então, com o breakpoint que está ali, vou dar de novo um continuo. Vou abrir essa minha árvore. Já vimos que ele já fez a leitura. Aqui ele vai fazer a alocação, então agora vão aparecer os nós, certo? Como sendo um vetor de 3 nós. Em cada um deles, eles têm todas as variáveis do type. Aqui o identificador e aqui o vetor de coordenadas na primeira e na segunda posição. Isso para cada uma das posições do nó. Ele tem todas essas informações. E para o elemento ele tem também todas essas informações do type element. Vemos aqui que as informações do nome e do elemento elas estão preenchidas com valores muito grandes. Esses são valores default que o Fortran dá quando você inicializa uma variável. Então, na hora que você faz a leitura e adiciona variáveis dentro, ele vai substituir esses valores default lá. Então, vamos ler os espaços ali de texto, certo? E ele vai entrar no loop. Aqui, o i vai ser igual a 1. Então, ele vai entrar no non com i igual a 1. E vai fazer a leitura desses dados e vai inserir aqui nesse non1 aqui. Então, se vocês dão um F11, ele vai ingressar dentro dessa subrotina read nodes que está dentro do módulo de nodes. Então, ele entrou aqui, vou dar um F10 para avançar, e agora ele vai armazenar dentro dessas variáveis locais que eu defini, certo? As leituras da primeira linha do arquivo de entrada de dados. Então aqui ele leu nas variáveis locais o nó1, a coordenada do nó1, x, e na coordenada y do nó1, a coordenada x1 e x2. Só que aqui dentro do self, ele ainda continua com os valores default. Esse self agora, ele se refere ao type nó, certo? Lá no problema estrutural era o self do type problem. Se vocês abrem aqui o self, ele só tem as variáveis do type node para o nó1. Então, eu estou dentro da variável node1, que é derivada do self. Então, na hora que eu adicione essas variáveis locais aqui, ele vai substituir esses valores aqui. Ó. Então, já vemos que o self identificador aqui é 1, e agora vai adicionar dentro dessas variáveis a coordenada x e a coordenada y. E ele sai da sua rotina e volta lá para o problema estrutural. Então, aqui dentro do self, eu tenho de novo os 3 nós, certo? Ele só inseriu as informações dentro desse primeiro nó, porém no segundo nó e o terceiro ainda continuam com os valores default. Onde ele vai fazer essa leitura? Ele vai fazer na hora que faça de novo no loop aqui. Então, ele vai avançar aqui. Agora o i vale 2. E ele vai entrar de novo lá na leitura. E aí ele vai ler nas variáveis locais e vai inserir dentro do self. Certo? Que esse self aqui representa o nó 2. Então, ele insere aqui dentro do self o identificador
e vai inserir agora a coordenada x1 e a coordenada x2 dentro do self. Ele sai aqui e eu observo aqui que dentro dos nós eu tenho esse já fiz a leitura, vou fazer a leitura para esse terceiro nó agora. Então faço de forma análoga, não vou entrar jamais, então só dou F10 e ele já armazenou ali dentro. Então eu parei na leitura dessa linha. Vou fazer a leitura de mais duas linhas, então dou Ctrl C, Ctrl V aqui. E vou ler agora os elementos. Então vou fazer um loop, certo? DI igual a 1 até o número de elementos. Vou finalizar esse loop. E agora, de forma análoga, vou fazer a leitura e armazenagem dentro de uma subrotina que vai fazer a leitura dos elementos. Então, essa subrotina, vou fazer ela como sendo a leitura da incidência. E o self dessa subrotina vai ser um type element. Então, para eu ter um type element, eu estou nesse type problem. Para entrar um type element, tenho que entrar um nível. Ou seja, vai ser porcentagem element. E qual elemento? Cada um dos elementos que eu vou percorrer com o loop. Então, e fecho parêntese da subrotina. Agora, como não defini essa read incidence, vou lá dentro do meu módulo de type element e vou criar essa subrotina que se chama read incidence. E ela tem como argumento um self do type element. E vou finalizar essa subrotina que se chama type read incidence. Que eu vou ler nessa subrotina de read incidence. Então, eu vou ter inicialmente a minha variável type, certo? Que é a variável de entrada e saída, que ela vai ser um type element. E ela vai ser uma variável de entrada e saída da minha subrotina. Vou ter também uma variável local, que vai ser a variável de incidência. Então, essa variável de incidência vai armazenar o quê? O nó inicial e nó final de cada elemento. Então, os nós, eles são números inteiros. Então, essa variável é uma variável tipo inteiro, só que ela tem dimensão de 2, porque ela tem duas posições para armazenar. A posição inicial do nó e a posição final do nó. Aí, também vou ter as variáveis locais, certo? Então, vou ter um integer por 4 para definir o identificador do elemento. Vou ter outra variável local. Vou ter também uma variável que será, então, vou ter, então, só essas duas variáveis. Agora, vou fazer a leitura dentro da minha unidade 1, em qualquer formato, de quê? Do identificador, que é o que está nesse arquivo. Eu já fiz essas duas leituras e vou ler agora o identificador do elemento, o nó inicial e o nó final. Então, dentro dessa subrotina que eu estou criando, eu vou ler o identificador do elemento e nesse
vetor de incidência, na primeira posição vou armazenar o nó inicial e na segunda vou armazenar o nó final. Então, tenho os dois nós leads aqui, mais o identificador. E agora, vou passar essas informações para o meu elemento. Então, vou fazer dentro do identificador do elemento, vou adicionar as variáveis locais aqui, certo? E dentro da incidência, vou armazenar a variável local de incidência. Com isso, finalizo então a minha leitura. Eu posso fazer isso aqui numa subrotina separada, ou posso fazer aqui direto. Então, nesse alcance, vamos deixar ela agora unicamente direta aqui. Voltando então no nosso problema estrutural, eu já devo ter finalizado então a minha leitura de dados. Vamos então agora verificar essa leitura e vamos então dar agora um breakpoint justamente onde paramos. Então vamos até esse ponto que eu parei aqui antes de iniciar a leitura e vamos verificar o que acontece com nossa variável de elementos. Então eu tenho 3 elementos. Eles vão ser percorridos na medida que esse i avance. Inicialmente, quando eu entro no loop, o i vale 1, certo? Então eu vou ingressar as informações nesse primeiro elemento, que seria esse aqui, essa parte desse vetor aqui. E ele tem o identificador, ele tem o número de nós por elemento, a incidência e os valores do nó. Então, na hora que eu leio aqui, vamos dar um F11, ele ingressa no módulo de elementos, especificamente na sua rotina de read incidence. Ele vai ler nas variáveis locais, esse ainda não leu, agora ele lê o nó 1, certo? Ele vai da posição 1 à posição 2, do nó 1 ao nó 2, o elemento 1. Porém, dentro do self ainda não foram armazenadas essas variáveis locais, que é o que eu vou fazer aqui. Então, dentro do self, ele ainda não definiu o identificador nem as coordenadas, nem as incidência local. Na hora que eu dou aqui, ele já define o identificador e ele define o nó inicial e o nó final desse elemento. E vou sair aqui para finalizar então a minha leitura de entrada de dados.